Governo e oposição travaram uma batalha verbal na Comissão de Constituição e Justiça. O debate envolvia o requerimento do PT contra a instalação da CPI do apagão aéreo. O deputado paulista José Aníbal, do PSDB, já presidiu a comissão e está aqui agora para, entre outros assuntos, analisar esse impasse. Boa tarde, deputado. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Tem alguma razão da Câmara ainda depender de decisão do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre CPI, deputado? Infelizmente, sim. Infelizmente, porque a Câmara é um poder independente. Portanto, devia decidir as suas questões. Contrário, você já imaginou se o Supremo mandasse para a Câmara uma matéria cuja decisão é de competência dos juízes do Supremo Tribunal? Não faz sentido, né? Sim. A CPI, o que é? 1/3 das assinaturas de parlamentares e deputados, você apresenta o pedido de CPI, tendo o fato determinado, o presidente da Câmara autoriza. E havendo cumprido as condições básicas, porque tem um número determinado de CPIs que pode estar funcionando simultaneamente e tal, o presidente determina. Tudo caminhava nessa direção até que o PT resolveu obstar. E por razões que é difícil de entender. Todos que estão ali naquele plenário, todos já sofreram, vêm sofrendo ao longo desses 7, 8 meses as consequências da crise do apagão aéreo. Sem dúvida. Os aviões atrasam, os voos às vezes são cancelados. E não é só o parlamentar, não. É o Brasil inteiro que anda muito de avião, é o turismo, é o negócio. Turismo é negócio. A hotelaria do Nordeste, a hotelaria de algumas regiões do Brasil, teve diminuição de frequência por força desse apagão aéreo. Então os negócios se tornam mais lentos, negócios deixam de ser feitos, questões de saúde, de transplante, de tudo. Transporte aéreo hoje é um componente essencial da economia brasileira. O Brasil é um país grande e precisa ter um transporte aéreo eficiente, competente, no horário, seguro, confiável. E não está sendo assim. Por que ser contra uma comissão parlamentar de inquérito que vai finalmente conseguir, é o que a gente espera, fazer um bom diagnóstico dessa situação e propor o que deve ser proposto para resolver? O governo não tem conseguido, o ministro da Defesa bate cabeça, não é? A Infraero, enfim, todos os envolvidos ali, as empresas aéreas, desrespeito total ao passageiro, impunidade. Impunidade. Põe o passageiro dentro do avião, fica 4 horas dentro do avião, não decola, enfim. Por que ser contra essa CPI? Agora, deputado... Aí começa a especulação. É porque o governo tem medo de que a Infraero seja investigada. A Infraero andou fazendo muitas reformas em aeroportos ao longo desse primeiro mandato do governo Lula. A Infraero tem toda a autonomia, dizem que é uma caixa preta. Mas não é esse o objetivo da CPI. O objetivo da CPI é dar satisfação à cidadania, aos cidadãos, às pessoas, homens e mulheres do Brasil. Sim, mas se tiver irregularidade... E o sistema econômico brasileiro, que precisa ter um sistema de aviação civil, de transporte de passageiro, eficiente, competente, seguro. É isso. O requerimento que fala que não está explicado com nitidez qual é o fato a ser investigado, se justifica? Bom, Imagina. eu vou pedir para o deputado Zé Aníbal responder essa questão do Tairo. Depois que é em casa você tomar um cafezinho e nós já voltamos. Nós vamos dar sequência à nossa conversa sobre o atual cenário político com o deputado José Aníbal, do PSDB de São Paulo. Deputado, respondendo essa questão do Tairo aí. Sobre... Nitidez. Qual é a nitidez? Não existe nitidez no requerimento encaminhado pelo PSDB e um fato determinado a ser investigado. 154 pessoas morreram naquele acidente aéreo, né? Aqui no Brasil, há alguns meses atrás. Uma tragédia. Ocorre que essa tragédia até hoje não está totalmente explicada. E, a partir dela, começou essa situação de crise no nosso sistema de tráfego aéreo e, consequentemente, de transporte de passageiros. Isso não é motivo determinado? Isso não é uma causa muito bem delineada, muito específica? Claro que é. O governo está tergiversando. O governo Lula e o PT, os dois, o governo Lula e o PT, não querem essa investigação sobre a situação atual do tráfego aéreo brasileiro, do transporte de passageiros, porque dizem que eles temem isto e principalmente uma investigação sobre a Infraero. Ora, se temem, com mais necessidade, é preciso que se faça essa investigação.
Olha, a propósito, você estava comentando agora no início que ele finalmente está fazendo ministério. O Lula não tem nenhuma pressa em fazer ministério. Está fazendo o jogo político dele, montar essa maioria política, acirrar os apetites, não satisfazê-los, tanto quanto mais de tempo que correr aí, melhor, para gerar expectativas, para consolidar uma posição de maioria parlamentar. Mas ele não tem interesse, principalmente, porque não vai mudar nada. O Tasso Genro na Justiça, em vez do Márcio, talvez piore, porque o Tasso Genro era, até agora o ministro da desestabilização institucional, não é o ministro da estabilização institucional, é da desestabilização. Agora vai para a Justiça, imagina o que vai acontecer. E os outros não conta. Ele não vai mudar nada. O padrão de relacionamento do governo Lula com o parlamento está definido. A gente tomou conhecimento dele ao longo das CPIs do ano passado e do ano retrasado. Não vai mudar, desgraçadamente. Agora, deputado, preocupa porque não tem projeto. Os controladores de voo fizeram uma advertência que é altamente preocupante, porque eles voltaram a dizer o seguinte, que o caos pode se repetir em dosagem ainda maior durante o Pan-Americano. Não tem dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Olha, isso é uma caixa preta. São vários os diagnósticos, mas não se chega a nada convincente e nem que dê satisfação a quem? A opinião pública, aos usuários do transporte aéreo, à economia brasileira, à saúde que depende do transporte aéreo. Não se dá satisfação e continua. Os atrasos continuam todos os dias. Já virou uma coisa desrespeitosa com relação às pessoas. Não vai decolar, atrasou, mudou, o voo foi cancelado. Mas não parece que essa coisa está se estendendo a todos os setores, deputado? Não tem remédio para a saúde, espera um pouquinho que vai sair o ministério. Não tem dinheiro para resolver o problema das estradas, não, espera que vai sair o PAC. Essa coisa não está andando assim com a conivência dos partidos também no Congresso? Não, nós estamos em cima, fiscalizando, denunciando, apontando, mostrando. Agora o eleitor preferiu continuar assim. Foi uma manifestação soberana. Ganhou o quê? Ganhou esse gogó inconsequente, mas que tem um certo poder de mobilização, de enfeitiçamento, criou uma enorme clientela, com benefícios sociais, que são legítimos, são necessários, mas que nas mãos do PT se transformaram numa forma de cooptação política eleitoral. Tanto quanto agora essa televisão. Essa televisão é altamente suspeita que o Lula quer fazer. O Lula é um sujeito egocentrado, Ele já fez o Aerolula, agora ele quer fazer a TV Lula, Daqui a pouco eu não sei mais que Lula que ele vai... Porque para que essa televisão? Essa televisão pública agora está dizendo aí que não é para divulgar o governo, é para tratar de assuntos importantes. O Dulce veio dizer. O que estava dito ontem? Para divulgar as ações do Executivo. É a TV Lula. É que nem a ministra Dilma, que disse, o PAC é dinheiro público na veia. Aí chamaram a atenção dela e disse, ministra, dinheiro público não gera desenvolvimento, até porque o Brasil não tem dinheiro para investir. É dinheiro privado. Tem que criar condições para atrair investidor privado. Aí ela já mudou o discurso. Nós temos que criar condições para atrair investidor privado. Quer dizer, é isso, o governo um pouco ao Deus dará. Vai por aqui, vai por ali, vai tocando. Agora, enquanto isso, o Brasil perde a oportunidade de crescer para valer. O impasse todo hoje em relação à CPI foi por conta de uma atitude do presidente da Câmara, que, aliás, o PSDB ajudou a eleger. O PSDB, vírgula. Uma minoria do PSDB. Mas são do PSDB, a minoria é do PSDB. Que cometeu um erro grave, clamoroso, de no segundo turno da eleição, pelo menos uns 20 deputados do PSDB, de 63, votaram no Arlindo Chinaglia. Eu e mais 40 votamos no Aldo Rebelo. O nosso candidato era o Gustavo Frutti, ele não foi ao segundo turno e nós tentamos transferir todos os votos dele para o Aldo. Se isso tivesse acontecido, o Aldo era o presidente. Infelizmente, uma vintena, uns 20 deputados do PSDB votaram no Chinaglia. Um erro clamoroso pelo qual o PSDB está pagando um alto preço. Não se justifica sob nenhum ponto de vista. Agora, com toda a sua experiência de líder, de presidente da comissão, qual é o cenário que o senhor está vislumbrando, que o senhor está enxergando aí pela frente nas relações do Congresso Nacional com o país? Olha, eu vim até um pouco mais otimista. Porque começamos a votar, ainda que fossem medidas provisórias, questões mais do governo,
Mas o presidente estava se mostrando sensível também a entrar nos temas de segurança pública, votando matérias importantes. Na semana passada mesmo, a videoconferência, que significa economia para os estados e segurança para o cidadão, né, que esses presos não tenham que sair da cadeia para ir nos fóruns e tal. Então, isso já está votado, o presidente já pode sancionar. Mas aí entra esse tropeço da CPI. Da CPI. É uma pena, porque às vezes aí vira briga, grito de cá, grito de lá. A questão é o seguinte, tem que dar satisfação à opinião pública, tem que resolver essa questão. Você acabou de mencionar, os Jogos Pan-Americanos podem ser penalizados por isso. O Rio de Janeiro vai ter menos turista, menos negócio, menos oportunidade de emprego, mais oportunidade para o tráfico, para a criminalidade, na medida que você não tem oferta de emprego, disponibilidade de trabalho e tal. Enfim, é uma coisa puxando a outra. E o governo inerte, essa observação, com relação ao PAN. Previsto 400, 500 milhões, já gastou 3 bilhões. Pelo amor de Deus. Nós não podemos estar anestesiados diante dessas coisas. O Brasil não pode compartilhar disso. Uma última coisinha. Eu falei com o presidente da Câmara outro dia. Disse, presidente, se acontecer alguma coisa ilícita, alguma coisa desabonadora envolvendo algum parlamentar dessa legislatura, nós temos que ser muito duros para mostrar à sociedade que essa legislatura vai ser distinta da outra. Já começaram 2 denúncias aí. Eu espero que realmente isso tenha consequência e que, se for o caso Já de punição, apareceu se dinheiro faça na a punição. mala de novo. Já apareceu. Tá certo. Deputado Zé Aníbal, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, pela sua coragem de expor as suas ideias aqui, e este é o objetivo do programa, a contradição. Muito obrigado. Obrigado a e vocês. boa sorte lá na Câmara.